Sejam bem-vindos ao canal. Quais foram algumas das acusações controversas feitas contra os templários durante a sua perseguição e dissolução? Como as teorias conspiratórias e as lendas em torno dos templários contribuíram para a percepção pública e o fascínio contínuo em relação à ordem. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar cristã que surgiu durante a Idade Média, no século XII, fundada com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. A ordem logo se expandiu para outras partes do mundo, tornando-se uma das mais influentes e poderosas da época. Durante a sua existência, os templários acumularam uma grande quantidade de riquezas e terras, o que gerou inveja e suspeita por parte da nobreza e da Igreja Católica. Com o passar do tempo, surgiram rumores de que os templários praticavam rituais obscuros e heréticos, além de manterem relações com outras religiões e culturas. Esses rumores se intensificaram a partir do século XIV, quando a ordem foi perseguida e dissolvida pela Igreja Católica. Apesar das acusações de heresia e bruxaria, muitos historiadores acreditam que os templários foram vítimas de uma conspiração política e econômica. A ordem, que possuía um vasto patrimônio, era vista como uma ameaça pela nobreza e pelos reis europeus, que buscavam meios de se apropriar das suas riquezas. A Igreja Católica, por sua vez, viu nos templários uma ameaça à sua própria autoridade e poder. Além das acusações de heresia, os templários também são associados a diversos mistérios e lendas, como a busca pelo Santo Graal e a suposta existência de tesouros escondidos. Essas histórias alimentam o imaginário popular até os dias de hoje, tornando os templários um dos temas mais fascinantes e enigmáticos da história medieval. No entanto, por mais que a história dos templários seja envolta em mistérios e lendas, é importante lembrar que eles também tiveram um papel importante na história da Europa medieval. Suas atuações como protetores dos peregrinos e combatentes na defesa da Terra Santa são exemplos de sua importância como ordem militar e religiosa. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar de cavalaria que surgiu com o objetivo original de protegerem os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Eles eram famosos por sua bravura fanática e pelo segredo de seus rituais, já que eram isentos pela Igreja de qualquer forma de investigação. Pessoal, o rei Filipe IV tentou se filiar à ordem sem obter o esperado sucesso. Com isso, decidiu instaurar uma abnegada perseguição religiosa e acusando os integrantes dessa ordem de praticarem rituais e difundirem crenças afastadas dos dogmas previstos pela Santa Fé. Os templários também foram responsáveis por inovações importantes na organização de um sistema bancário internacional, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico da Europa medieval. No entanto, apesar de seus feitos históricos notáveis, os templários possuíam um lado obscuro. A ordem era extremamente hierárquica e seus membros eram submetidos a um rigoroso código de conduta, que incluía a prática da tortura e violência contra seus próprios membros. A riqueza e o poder dos templários também os tornaram alvos de corrupção e cobiça, o que pode ter levado alguns membros da ordem a se envolverem em práticas ilícitas. Outro ponto controverso da história é a sua relação com os mistérios e lendas que os cercam. A busca pelo Santo Graal, por exemplo, pode ter levado alguns membros da ordem a se envolverem em práticas esotéricas e ocultistas, o que foi visto como heresia pela Igreja Católica naquela época. Eles também se tornaram objeto de muitas teorias conspiratórias. A dissolução da ordem e a subsequente perseguição de seus membros pela Igreja Católica levaram muitas especulações sobre os segredos que os templários teriam guardado e sobre as razões por trás de sua perseguição. Uma das teorias mais famosas é a de que os templários teriam descoberto algum tipo de conhecimento secreto
como o suposto tesouro do templo do rei Salomão, que teria dado a eles um grande poder e influência, o que teria incomodado as autoridades religiosas e políticas daquela época. Outra teoria popular é a de que os templários teriam descoberto documentos que comprovavam a descendência de Jesus Cristo e Maria Madalena, o que teria ameaçado a autoridade e a doutrina da Igreja Católica. Apesar da falta de provas concretas para essas teorias, elas continuam a ser discutidas e especuladas até os dias de hoje, o que demonstra o grande fascínio que a história dos templários ainda exerce sobre as pessoas. Pessoal, existem algumas teorias que sugerem que Jesus e Maria Madalena tiveram um relacionamento amoroso e até mesmo descendente. No entanto, essas teorias são controversas e não têm base histórica ou bíblica. A Bíblia não menciona nenhum relacionamento romântico entre Jesus e Maria Madalena, nem sugere que eles tiveram filho. Além disso, muitos estudiosos argumentam que as teorias de que Jesus e Maria Madalena tiveram um relacionamento amoroso são baseados em evidências fracas e provavelmente um contexto histórico que nunca existiu. A história dos templários é repleta de mistérios, lendas e controvérsias, mas também é um importante capítulo da história da Europa medieval. Seus feitos militares e econômicos influenciaram a sociedade da época, e seu legado continua a ser estudado e debatido até os dias de hoje. Além disso, a imagem mística e misteriosa dos templários continuam a inspirar a cultura popular e a imaginação coletiva, tornando-os uma das ordens mais fascinantes e intrigantes da história. Outro aspecto interessante da Ordem dos Templários é sua influência na formação de outras ordens militares e religiosas, tanto na Europa quanto em outras partes do mundo. Na Espanha, por exemplo, a Ordem de Santiago foi criada em parte com base na estrutura organizacional e nos ensinamentos dos templários. Já na América Latina, a Ordem de Santiago de Chile foi fundada em 1817, com o objetivo de promover a caridade, a cultura e a defesa da fé católica. Além disso, a imagem dos templários também inspirou a criação de várias organizações modernas, como a maçonaria, que incorporou muitos dos seus símbolos e rituais associados aos templários em seus próprios rituais. A influência dos templários não se limitou apenas à Europa e à maçonaria. A ordem também inspirou a criação de organizações militares e políticas em outras partes do mundo, como os Cavaleiros de Rizal nas Filipinas e o Partido Templário na Espanha. A história dos Templários é rica e complexa, tendo influenciado não apenas a Europa, mas também outras partes do mundo e a cultura popular moderna. Seus feitos militares, inovações, organizações e papel na formação de outras ordens são testemunho de sua importância histórica. Um aspecto que tanto deve ser mencionado na história dos Templários é a sua relação com as finanças. A ordem se tornou uma das instituições mais ricas e poderosas da Europa medieval, graças à sua habilidade de gerenciar e investir em propriedades, comércios e finanças. Os templários desenvolveram um sistema financeiro avançado que permitia a transferência de dinheiro entre diferentes partes da Europa e do Oriente Médio, o que ajudou a impulsionar o comércio e a economia da época. No entanto, essa riqueza e poder também contribuiu para sua queda. A Igreja Católica, que estava endividada com os templários, viu neles uma ameaça e os acusou de heresia, corrupção e outros crimes, resultando na dissolução e perseguição.
Essa relação dos templários com as finanças e o poder também gerou críticas em relação à sua ética e valores. Muitos questionam se a ordem se tornou muito apegada ao dinheiro e ao poder, perdendo seu verdadeiro propósito religioso e moral. Esses debates sobre ética e valores dos templários continuam a ser discutidos até os dias de hoje, demonstrando a relevância e o impacto que a ordem ainda tem na sociedade moderna. Outro fato curioso sobre os templários é que, apesar de serem uma ordem militar, eles também tinham atividades culturais e artísticas, incluindo música, poesia e literatura. Os templários eram conhecidos por terem uma biblioteca impressionante, que incluía muitos livros raros e valiosos. Além disso, eles também foram responsáveis por preservar muitos textos antigos da cultura grego-romana, que teria se perdido ao longo dos séculos, se não fosse por seu trabalho de tradução e preservação. A música também era uma parte importante da cultura dos templários, com muitas canções e hinos sendo compostos em sua honra. Alguns desses hinos sobreviveram até os dias de hoje, como Salve Rainha, que é frequentemente cantado em homenagem aos templários. Eles também foram conhecidos por sua arquitetura impressionante, construindo muitas igrejas e fortalezas que existem até hoje. Um exemplo notável é o Castelo de Tomar, em Portugal, que foi construído pelos templários no século XII e é um patrimônio mundial da Unesco. Esses aspectos culturais e artísticos dos templários demonstram que eles eram muito mais do que apenas uma ordem militar. Eles também valorizavam a cultura e a arte e a preservação do conhecimento, deixando um legado duradouro na história da Europa medieval. Porém, como em qualquer instituição, os templários tinham seus lados obscuros e controversos. Algumas das acusações que foram feitas contra eles durante o processo de perseguição e dissolução da ordem incluía práticas de heresia, corrupção e imoralidade. Por exemplo, alguns relatos sugerem que os templários teriam praticado o culto a Baphomet, uma figura mitológica associada ao ocultismo e à bruxaria. Essa acusação foi amplamente divulgada pela Igreja Católica na época, embora não haja evidências concretas de que os templários realmente adorassem essa figura. Qual será o real motivo que o Papa Clemente V teve para dissolver a Ordem dos Templários? Porque, afinal, eles eram protetores da igreja e dos peregrinos. Ou será porque eles estavam tão ricos que a igreja e até o rei da França tinha dívida com eles? Afinal, eles se tornaram uma das mais poderosas organizações da Idade Média. Outra acusação comum era de que os templários eram excessivamente materialistas e corruptos, interessados apenas em acumular riquezas e poder. Alguns historiadores argumentam que essa acusação pode ter sido exagerada pelos inimigos da ordem, mas também há evidências de que os templários se envolveram em práticas comerciais questionáveis, como a cobrança de taxas indevidas. Além disso, muitos questionam a natureza verdadeira religiosa da ordem, argumentando que eles estavam mais interessados no poder político do que em servir a Deus. Essa crítica foi amplamente divulgada durante o processo de perseguição dos templários, mas, novamente, é difícil determinar o quão justa ela realmente é. Embora os templários tenham deixado um legado significativo na história europeia, com muitas realizações notáveis em termos de arte, cultura e inovação, eles também tiveram seus lados obscuros e controversos. A natureza verdadeira da ordem e suas práticas internas continuam a ser objetos de debate até os dias de hoje. O legado dos templários ainda é lembrado e estudado em todo o mundo. Seu papel na história da Europa medieval e suas influências em áreas como arquitetura, literatura e arte são amplamente reconhecidos. E embora muitas das acusações contra a ordem possam ter sido exageradas, elas mostram como as instituições poderosas podem despertar medo e suspeitas na sociedade. A história dos templários é um exemplo de como a organização pode ser tanto admirada quanto criticada, dependendo do ponto de vista de quem observa e independentemente de qual posição se adote. É indiscutível que a ordem teve um impacto significativo na história da Europa e deixou um legado duradouro na cultura ocidental. Eles também são lembrados como leões de guerra, cordeiros do lar, monges,
mas piedosos e temidos pelos inimigos de Cristo. A ordem chegou a ter mais de 20.000 cavaleiros prontos para defender Jerusalém. Alguns teóricos da conspiração dizem que os templários esqueceram sua missão e se corromperam. Outros acreditam que eles foram traídos pela Inquisição. E você, acredita em qual dessas teorias? Deixem seu like, compartilhem e inscreva-se no canal.